pediram para fazer questões polêmicas, então brincando. Não, mas aqui a gente tá aqui, todo mundo que tá acompanhando aqui. Não, eu tô brincando. Só antes do Diego responder, agradecer a presença do Washington aqui, da Prefeitura de Goiânia, representando a SEDEC, tá? O secretário Michel Magu, o prefeito Rogério. Obrigado, viu, Washington, pela presença. Hein, Diego, na verdade, tô pedindo uma dica, mas tá? é uma ótima pergunta, Davidson, e na minha humilde opinião é o seguinte, né? Muita gente fala, disrupção tem que ir contra o sistema. Eu não concordo com isso. Você tem que se adaptar ao sistema, né? Obviamente que o que você puder comunicar e de alguma forma trabalhar em conjunto o setor privado e o setor público para a evolução, né? Mais ou menos o que eu fiz quando eu pedi audiência lá com o presidente do Banco Central, com o Roberto Campos Neto, é o ideal, né? Só que não adianta você achar que você vai mudar todas as leis, que todo mundo vai entender o que você está querendo. Então, o ideal é você pegar e ver como é que funcionam as leis e se adaptar a ela. Então, fazer uma disrupção dentro da lei e não o contrário, né? Então, é mais ou menos essa linha que a gente busca fazer lá na Trinos, e a gente é um ambiente altamente regulado. A gente é regulado pela CVM, a gente é regulado pelo Banco Central, a gente é autorregulado pela Ambima, que é a Associação de Instituições Financeiras no Brasil, né? Então, assim, é regulação de tudo quanto é lado. Então, assim, eu não posso estar um passo fora da regra, que senão eu perco licença e atrapalha todo o processo. Então, mesmo dentro da regra, mesmo sabendo que a regra não necessariamente, quando foi constituída lá atrás, tinha os pensamentos, ou as visões, ou as evoluções que se tem hoje, a gente tem que se adaptar. E aí que está a beleza do negócio, a gente conseguir transformar dentro da lei a disrupção e as evoluções. É assim que a gente busca fazer dentro da Só para Trinos. resumir, a gente tem que ter gestores públicos digitais, não analógicos, não é isso? Exatamente. Pronto, foi o que ele falou. Gente, daqui a pouquinho a gente vai abrir para perguntas, então quem tiver interesse de fazer alguma pergunta, levanta a mão, a gente passa o microfone e abre aí para o público aqui aproveitando presente. o gancho aí, a pergunta que eu fiz pro... Eu até foi que eu não podia deixar de falar também. Assim, eu acho que a gente não tem que esperar poder público, né? Primeiro que eu não vejo necessidade, né? E geralmente é o contrário, né? Toda legislação ela vem depois de uma alteração, uma necessidade da sociedade. Mas hoje, se a gente falar assim, vamos falar de NFT só de alguma, por exemplo, de um negócio jurídico, um ato ali, uma declaração, ou que seja unilateral, ou um contrato. Isso já existe, né? Nós já temos legislações que permitem um contrato eletrônico. Nosso Código Civil, desde 2002, né, na última alteração, ou seja, já há quantos anos, já permite qualquer contrato atípico ou eletrônico também. E da mesma forma que se permite também os documentos e as assinaturas eletrônicas, que são aquelas diferentes da assinatura digital, daquela cadeia da ICP Brasil, que está todo mundo acostumado, quem é advogado, quem vai Receita Federal, etc. E várias outras funcionalidades. Mas também é muito cravado, que depende de um órgão central. Agora, ninguém me impede de fazer um contrato com o Diego e a gente quiser registrar esse contrato num código de programação, tudo bem, mas quem é que vai executar esse código? Não, a gente entendeu que é melhor a gente colocar na rede blockchain do Ethereum. Aonde que está proibido isso? E a liberdade, assim, diferente da administração pública, né? A administração pública ela só pode fazer aquilo que está expressamente previsto em lei. O setor privado, não. A gente pode fazer tudo que não estiver proibido em lei. E aí a gente pode, então, claro, executar um contrato de forma eletrônica. Agora, mas então quer dizer que eu posso me tornar proprietário de um imóvel com NFT? E aí é onde que tem que ficar bastante atento, que eu vejo muitas vezes nas redes sociais, porque tem sempre aqueles, os críticos de tudo, ou porque não entendem, ou porque não se dão ao mínimo ao trabalho de entender o assunto. Eu vi outro dia um Twitter de pessoal falando que o pessoal tá achando que NFT vira proprietário do imóvel, tal, e aí por conta disso ele já criticava todas as operações que podem ser feitas no NFT, dizendo que é modismo, etc. Ora, óbvio que não é a forma de se tornar um proprietário, porque não é um registro imobiliário que é previsto no cartório, que somente, quer dizer, no Código Civil, que somente se passa a ser proprietário com um registro no cartório. Mas isso não invalida um contrato, por exemplo, de locação, que eu quiser, ou por exemplo, eu quiser vender, ou fazer uma promessa, um contrato de locação, fracionar um imóvel, e olha que fantástico. Tudo bem que a gente tem uns fundos, né, que pode permitir ali alavancar recursos, mas imagina eu com um imóvel numa rua movimentada, eu resolvo fracionar ele, coloco um QR Code na porta e falo assim,
assim, olha, esse imóvel está alocado por tanto, você quer ter um percentual? Quero. O que você precisa fazer? Passa o seu QR Code aqui, eu compro parcela dele na hora, no próximo mês eu já recebo um aluguel. Então, assim, é popularização. Onde que tem algo que me proíbe de fazer isso? Nada me proíbe de fazer esse tipo de transação. Agora, eu tenho que confiar. Ah, mas eu vou confiar no código? Ah, peraí, mas você já confia no código há muito tempo, né? E na verdade, é melhor confiar no código do que o papel. Ele não dá essa segurança toda que se imagina também, não. Às vezes, eu, por exemplo, eu confio muito mais, às vezes, eu confio muito mais numa rede blockchain do que, às vezes, num contrato, dependendo em papel que for ali assinado por pessoas que, às vezes, eu nunca nem vi. Eu acho que o Diego até falou na reunião que ele teve com o presidente do Banco Central, a questão do lastro, né, Diego? Porque hoje o lastro ele é uma unidade que apenas o proprietário ali faz ali a compra e venda, ainda naquele modelo tradicional que tem dificuldade de alcançar o comprador, de alcançar o mercado. Várias tem que ter o corretor, chegar num valor de mercado que o cara interessa em vender e comprar. E o que eu entendo, cara, é que esse NFT, essa blockchain, essa tokenização vai dar uma liquidez, né, Diego, para um ativo hoje que ele não tem. Então isso gera riqueza, isso gera desenvolvimento, né? E tudo no ambiente virtual. Não, né? Porque muitas vezes vai continuar lá no cartório o mesmo dono, só que ele vai vai fracionar, por exemplo, em 10. Não, seria ótimo. Pulverizar isso no mercado. Claro, né? Seria ótimo que a gente pegasse e o cartório mudar e ele ter até a sua própria blockchain privada, que é um estudo que eles têm feito. Crowdfunding aí das Pode startups, ser, né? Mas enquanto não faz, a legislação não muda, eu posso fazer de outra forma. Não, e essa questão da garantia, olha que fantástico. Eu aluguei o imóvel pro cara que passou na rua lá, quer dizer, ele comprou uma parcela do imóvel, aí ele tá recebendo aluguel, mas, poxa, ele ficou endividado ali, logo ali na esquina ele já fez uma outra dívida, porque a mulher pediu para ele pagar alguma coisa, ele pagou e ele não tinha dinheiro, ele mesmo entrou no aplicativo do banco e dá o imóvel em garantia, percentual, garantia. Assim, ele andou meia quadra. As Veritas não trabalham assim? Para você, crédito barato, colocando o imóvel como garantia? Sem burocracia agora nenhuma. Agora tem empresa aceitando carro como garantia.